Então, vamos fazer uma breve oração, pedindo, fechando os nossos olhos para aqueles que se sentirem à vontade, pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva quanto à luz, Senhor, pedindo a espiritualidade amiga, nossos espíritos guardiões, proteção e inspiração para esse momento de estudo, envolve a Mira, nossa amiga, para que ela possa trazer, Senhor, o ensinamento necessário para nós que estamos aqui na sala, para os outros que estão por vir, ou os que vão assistir em outro momento essa live, que ela possa trazer para nós de forma simples, mas que compreendamos sobre a felicidade, sobre o que é família, estar em família, e que isso possa contribuir na nossa jornada evolutiva, na nossa caminhada. Dá-nos uma noite tranquila, tenhamos bons estudos. Que assim seja. Eu vou ler aqui uma mensagem, Mira, que é do livro Fonte Viva, a lição 156, fala sobre parentes. E aí começa assim. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, 1 Timóteo 5,8. Aí foi o Paulo que disse. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplasto do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los com a cooperação e o carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Essa é a mensagem 156 do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A palavra está contigo, Mira. Nós temos aí até 9 horas ou antes disso, né? Se alguém tiver alguma pergunta, aí você deixa, o pessoal se pode intervir ou se deixa para o final. Pode, fica confortável, sim. E aí, se tiver pergunta para o final, mas aí a palavra agora é sua. Ótimo. Boa noite a todos. E que a doce mega paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue habitando as nossas mentes, nossos corações, por hoje e por todos os dias das nossas vidas. E nós rogamos ao Pai da vida e ao mentor espiritual deste trabalho de oração e estudos, que abençoe o nosso propósito de bem servir a causa espírita. E primeiro eu quero agradecer o convite, né, Alberto? Eu quero agradecer a todos vocês, a presença de cada um de vocês. E eu, para quem não me conhece, eu sou Miraneide Burejo, trabalhadora espírita, e que tenho como característica principal
eu detesto deixar dúvidas. Então, eu sempre dou abertura a qualquer trabalho que eu faço. Eu digo que o orador espírita, o conversador, o palestrante, seja lá o nome que queira dar, mas o trabalhador espírita, ele tem a função de estudar, aprender, aprimorar e repassar essas informações, mas para isso ele precisa saber que as pessoas, que quando eles estão assistindo, acompanhando, eles estão precisando daquela informação que eles acham que o palestrante tem. Então, eu gosto sempre, quando eu falar qualquer coisa, eu sempre gosto de uma linguagem bem simples, eu procuro falar de forma simples para ser bem compreendida. Mas, se em algum momento eu falar alguma coisa que alguém não entender, pode me interromper, aí eu paro e a gente aprende junto. Né? Não tem ninguém que saiba tudo, nem tem ninguém que não saiba nada, a gente está sempre se necessitando. Isso é muito importante. E eu recebi hoje um tema para a gente falar de família, e eu achei interessante, porque eu me apego muito nos detalhes. O tema é família e felicidade, né? A felicidade na família. E a gente está vivendo um mundo, né, onde colocaram na cabeça da gente que família, conviver com família é algo muito difícil. E nesse contexto, a gente começa a ter dificuldade para compreender as nossas relações uns com os outros. Eu gosto muito de deixar bem claro que a principal finalidade da existência do homem é aprender a conviver com o outro. Porque o outro é sempre um instrumento de crescimento, de evolução e de transformação da gente. E por isso que nós recebemos, exatamente com misericórdia e bênção do Pai Criador, nós recebemos as pessoas indicadas, preparadas e escolhidas também por nós. Eu lembro de uma palestra que eu fiz falando exatamente sobre família, e quando eu disse que nós escolhemos exatamente aquelas pessoas que vão fazer parte da nossa intimidade, porque o que é o lar? O lar é um ambiente que vai formar o caráter do homem. Nós nascemos no lar de uma família, muitas vezes desestruturadas, muitas vezes formada de qualquer jeito, formada no impulso, no empurrão, de qualquer forma, mas é uma família. É preciso ter essa consciência. E quando a gente tem a consciência que nós estamos ali com a finalidade de aprender uns com os outros, não tem ninguém, mesmo aquele familiar mais complicado que todo mundo tem na sua família, o mais complicado e o melhorzinho, pode ter certeza que aquele complicado ensina muito a gente. E quando eu disse isso, eu me lembro que uma senhora levantou e ela disse: irmã, eu quero saber o que é que um familiar complicado pode ensinar a gente. Eu digo, ele pode, por exemplo, ensinar a gente não se comportar como ele. É bem simples. O mais difícil é que a gente tem uma tendência de dificultar a coisa para poder a gente justificar. Mas vamos, como espíritas, vamos olhar pelo Evangelho do Mestre. O Mestre Jesus, nós somos, eu digo, eu gosto muito de falar isso, nós somos os continuadores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E simplificando Jesus Cristo, nós conseguimos nos ajustar, nos encontrar exatamente na vida dele, na vivência dele, porque era essa a finalidade dele. Quando ele resolveu nascer de forma simples, viver de forma simples, se relacionar com os mais simples, escolher os mais simples para serem os seus continuadores, aqueles homens que nós chamamos de profetas, de discípulos, de apóstolos, ele pode dar o nome que quiser. Eu não gosto de nomear coisas e me segurar naquilo que a gente nomeou, porque a gente tem que ter
uma visão mais ampla das coisas e se ajustar para a compreensão. É isso que vai fazer você compreender. É quando você simplifica de acordo com o seu entendimento. Se a gente for olhar mais profundamente, o Mestre Jesus, ele falou sempre com parábolas. E essas parábolas nada mais eram do que historietas. Historietas que ele falava na intenção de que a gente ouvisse aquela historieta e a gente encontrasse uma forma de compreender dentro da nossa capacidade de entendimento. Por quê? Porque ele queria facilitar tudo, né? Então, quando eu disse isso a essa senhora, a senhora acha que se eu estivesse em algum lugar e eu pudesse escolher a minha família, eu escolheria uma família que me humilha, que me trata mal, que me despreza, que me faz sentir horrível, me sentir mal. Aí eu disse, olha, de acordo com a doutrina dos espíritos, a gente escolhe exatamente tudo que a gente está precisando com o propósito de evoluir moral e espiritualmente. Aí ela disse, mas eu escolheria isso. Eu disse, olha, isso aí eu nem vou dizer que eu acho, eu vou dizer que eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza? Porque quando a gente está no plano espiritual, todos os valores que nós temos são só morais e espirituais. A gente só tem a opção de administrar esses dois valores. Quando a gente chega no mundo, aí quando a gente está lá, a gente vai escolher o quê? Se eu só tenho a preocupação de evoluir moral e espiritualmente, eu vou escolher tudo, inclusive o que for mais difícil. Por que mais difícil? Porque eu vou trabalhar, eu vou burilar muito mais a minha alma, o meu espírito, né? Eu vou conseguir a transformação, a mudança que vai me ser necessário para eu chegar a alcançar exatamente aquilo que eu me propus, né? Então, se eu só tenho aqueles valores ali, eu só posso dispor daqueles valores materiais, morais e espirituais. Mas quando a gente encarna na Terra, quando a gente volta para uma encarnação nova, nós encontramos outros valores. Aqui a gente tem os valores culturais, os valores materiais, os valores amorosos, os valores relacionais. Então, a gente tem uma série de outras coisas que estão pautadas, olha só, fundamentadas na existência material, né? E nós, como espíritos encarnados, nós temos nossas necessidades materiais e, por isso, a gente começa a ter o devaneio. Ora eu estou pensando na minha evolução moral, ora eu estou pensando em somente me divertir e aproveitar a vida, e outra hora eu quero evoluir moral e espiritualmente, outra hora eu quero somente ficar por aqui e aproveitar e ser somente a carne, deixar minha carne gritar alto. Então, nessa dualidade, nessa instabilidade, nós não vamos encontrar exatamente um caminho de sustentação para a gente olhar para aquelas pessoas que são difíceis, diferentes de nós, né? Porque quando a gente qualifica alguém como difícil, é porque a gente já se viu, já se entendeu como uma pessoa muito fácil de viver. A gente tem uma tendência a olhar o problema do outro e achar que o outro é complicado. E muitas vezes a gente nem deu permissão ao outro de dizer se a gente é complicado também. Né? Porque nós temos. Então, talvez o outro também saiba. Ele acha também que ele é muito fácil. Então, a família em si, eu digo sempre, a família é o centro da existência de recepção da alma. O espírito chega numa família totalmente indefeso, necessitado, né? E sem nenhum esclarecimento. Aí nós vamos formar, como pai e mães, nós vamos formar o caráter desse espírito, embora ele tenha
a sua individualidade, ele tem a sua individualidade, mas ele está no meio onde ele vai absorver muitas coisas daquele ambiente onde ele vive. E muitas vezes a gente sabe trabalhar aquilo e muitas vezes não. Porque a gente não sabe. Embora tenhamos sido trabalhados, preparados antes da nossa encarnação, quando da nossa preparação reencarnatória, nós fomos todos preparados para não só vivenciar essas experiências que nós vamos receber durante essa existência, em família, em amizade, em trabalho, em qualquer aspecto, está tudo bem cronometrado, né? E a gente já tem todo o histórico possível que nos permite, olha só, toda a consciência espiritual que nos permite vivenciar essas experiências e vencê-las. O propósito não é a gente descobrir somente que a gente veio e sofreu. Não. É sofrer, mas vivenciando isso e superando. E se a gente for olhar, tirar, porque a gente reclama tanto do sofrimento, mas se a gente tirar o foco disso que a gente acha que é sofrimento, toda dor causada, toda dor que a gente passa, quando a gente olha para trás e vê tudo que a gente sofreu, aí a gente começa a descobrir, poxa, eu mudei muito, eu me transformei muito naquela dor. Aquela relação difícil, eu tive uma relação difícil com alguém, e aquela relação difícil me ensinou que noutra relação eu vou poder ter um papel diferente, eu vou poder compreender melhor, ou eu vou me determinar a ficar sozinha, mas viver de bem com todo mundo. Então, a opção, a escolha é sempre nossa. Mas na família, nós escolhemos antes de chegar aqui na Terra para uma existência como pessoa, como homem, né? E aí a gente recebe espíritos de todo tipo. Recebe um pai, uma mãe. Alguns falam e alguns se apegam muito àquilo que está no livro dos Espíritos, que uma grande maioria das pessoas que nós recebemos na família anterior, nós deixamos algo mal resolvido, aí a gente vem novamente para resgatar. Mas se a gente raciocinar melhor, e o Espiritismo, ele, embora trate de vida após a morte, de intercâmbio entre os dois mundos, eu gosto de deixar bem claro, o Espiritismo é uma ciência fundamentada na lógica. E essa lógica do Espiritismo, ela está amparada exatamente na vivência do Mestre Jesus. Então, não tem lógica a gente acreditar, bom, numa encarnação anterior, eu fui filha do meu pai e da minha mãe, e aí minha mãe não foi boa, eu não fui boa, e aí a gente voltou de novo, e aqui a gente teve muita dificuldade, e minha mãe desencarnou, quando desencarnar, eu vou ter que encontrar minha mãe ou meu pai, vou resolver de novo, e aí a gente não vai viver bem, aí vai... Se a gente for olhar isso, a gente vai estar levando somente o conceito materialista para um conceito, uma visão espiritual. Por quê? Porque se eu ficar fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, no mesmo ciclo, eu não estou somando a sociedade universal dos filhos de Deus. Né? Então, existe a família com o propósito da gente resolver pendências e existem a família, que é a família universal dos filhos de Deus, onde todos são parentes, todos, indistintamente. Aquele homem muito bom, santo, que faz tudo bem, ele é o meu irmão. E aquele homem que não faz absolutamente nada certo, que é troncho, que é todo errado, que não sabe nada, ele também é meu irmão. Né? Então, a gente tem essa consciência. E que os espíritos usam, espíritos preparados para grandes missões. Não é só numa família que a gente nasce.
A gente não nasce só numa família porque a gente vai ter que resolver as pendências. Não, a gente pode nascer em outra família porque nós já somos espíritos preparados para resolver dificuldades que durante várias encarnações existiu exatamente naquele meio familiar. Por exemplo, alguns anos atrás, Divaldo Pereira Franco veio fazer um seminário aqui em Recife e ele saiu para almoçar com o pessoal do centro e na entrada do restaurante tinha um cidadão numa cadeira de rodas e ele era tetraplégico. Ele só movimentava a cabeça. E quando ele viu Divaldo, ele simplesmente fez um ar de riso. E aí Divaldo parou e conversou com ele. Mas, meu irmão, como vai? Tudo bem e tal? E todo mundo que estava com Divaldo na comitiva, todo mundo assustado, porque aquele ser, ele não tinha nenhum movimento, ele só movimentava a cabeça e ele conseguiu entender. Ele não falava, mas o olhar dele era tão expressivo para Divaldo que dava para notar que eles estavam tendo realmente um diálogo. E aí Divaldo deu R$ 100 a ele, né, porque ele estava na porta do restaurante, que era para o pessoal realmente se compadecer e ajudar. E Divaldo deu R$ 100 a ele e entrou com todo mundo. Quando o Divaldo foi entrando com o pessoal, uma pessoa, um trabalhador, da casa que tinha convidado Divaldo para vir aqui a Recife, teve a infeliz ideia de pronunciar uma coisa terrível. E aí ele olhou para Divaldo e disse: Divaldo, esse espírito, para vir desse jeito aqui, ele só pode ter tido muita dificuldade. Eu fico imaginando que qualidade de pessoa foi esse espírito para vir desse jeito nessa encarnação. E aí a resposta de Divaldo disse: meu irmão, não faça isso, não se deixe levar única e exclusivamente pelo que seus olhos materiais alcançam. Porque enquanto eu estava conversando com esse irmão, você não sabe, mas eu vou fazer questão de dizer. Esse espírito é um espírito de alta categoria, de muita luz. Agora, o que você está vendo é um corpo deformado, não é uma alma deformada. Olha só, porque esse espírito, com toda a sua magnitude, com toda a sua luz, ele pediu essa encarnação para vir desse jeito, porque ele pediu para encarnar no seio de uma família onde há várias encarnações, eles vinham digladiando de forma terrível e nunca se chegava no consenso. E ele tinha condições e ele pediu para vir desse jeito. E vindo desse jeito, ele uniu a família. Por quê? Porque era a primeira pessoa que nascia naquela família com defeito físico. E aí, um queria ajudar, o outro ajudava, o outro dava banho, o outro fazia não sei o quê, o outro... Ele sozinho, com toda aquela sua impotência, suas dificuldades motoras, né? Naquela situação de deficiente físico, tetraplégico, totalmente dependente de todos, ele conseguiu que aquela família se reunisse em torno dele, e se reunindo em torno dele, quebrou-se exatamente aquela energia de briga, de insatisfação, de confusão que existia há tantas encarnações com aqueles espíritos familiares. E aí a gente vê como a gente precisa ter um conhecimento religioso amparado exatamente na visão do evangelho que Jesus nos apresentou, que diz que todo ser foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu olho a família, principalmente, a primeira coisa que a gente pensa é: eu faço parte disso aqui.
Chico Xavier, ele tinha um ditado que ele dizia: todo mundo está na família certa, no lugar certo e com as pessoas certas. Então, mais do que outras pessoas, os espíritas precisam acreditar, já que temos em Chico Xavier um símbolo, um ícone da doutrina que nós abraçamos, né? Então, se nós temos naquela família exatamente qualquer pessoa que tenha um comportamento inadequado, um comportamento difícil, um comportamento indecoroso, mas se nós mantemos a nossa postura, né, de familiar, nós desenvolvemos o amor. Porque a primeira coisa que a gente tem que olhar, poxa, eu tenho mais conhecimento do que aquele outro. E se eu tenho, o Evangelho é bem claro quando ele diz o quê? A quem muito foi dado, muito será pedido. O que adianta se eu tenho conhecimento e eu não entendo a dificuldade, o desconhecimento de causa, a ignorância, o atraso espiritual de alguém que faz parte da minha família? Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a gente tem que ceder a tudo e compreender e dizer, tá, sim, senhor, sim, senhora. Não. Na hora que a gente tem que botar um limite, a gente bota. Mas a gente bota um limite com amor. A gente bota um limite com sabedoria e amparado na certeza de que, se eu sigo, se eu conduzo, ele errou, e eu conduzo o erro dessa criatura que eu amo, porque os nossos familiares, se a gente for observar, eles são amados, independente do que a gente faça. É uma coisa tão magnífica, porque Deus é magnífico, que ele cria. Um irmão briga com o outro, a briga de um irmão com o outro é diferente da briga de um dos irmãos com uma pessoa estranha. É muito interessante isso. Uma briga de pai e filhos é diferente. Pode ter a mágoa que for. Pode ter a mágoa que for. É diferente. É muito diferente da briga com outras pessoas. Aqui em Recife, nós fazemos um trabalho nos presídios, feminino e masculino. E no presídio feminino, me chama muita atenção quando elas recebem visita íntima, tal, que isso é uma coisa muito, muito, como é que se diz? É autorizada, né, com a intenção de que essas moças elas tenham uma qualidade de vida melhor, mesmo estando trancafiadas dentro do presídio. Mas a maioria das mulheres que estão ali, elas são mães. Elas estão ali porque elas se apaixonaram pela pessoa errada, o que é muito comum. Só que a grande maioria, quando a gente vai conversar com elas, e eu gosto muito de conversar, eu só falo qualquer coisa. No final do trabalho, nós somos uma equipe de 10 pessoas, todo mundo dá a sua palavra, e eu vou conversar com uma, vou conversar com outra, porque eu gosto de conhecer a intimidade de cada uma. E a maioria esmagadora está ali, a maioria, por causa de homem. É uma situação assim, elas se apaixonaram, né? Elas dizem que se apaixonaram e queriam constituir uma família. Mas constituir uma família onde aquele cara que elas escolheram era uma pessoa dependente de droga e elas também eram dependentes de droga. E quando eu questiono, eu digo, mas por que você acha que você entrou na droga? Como é que você... Ah, porque minha família nunca me deu amor. Ok. Mas você deu amor à sua família? Aí elas já olham para mim diferente. Não, mas elas nunca me deram. Eu disse, não, mas não foi isso que eu perguntei. O que eu perguntei foi, você deu amor à sua família? Aí ela diz, não, mas se eles não me deram, eu também não sou obrigada a dar. Eu digo, tá certo, você entendeu assim. Então, se eles também não receberam,
Eles também não são obrigados a dar. Eu sempre volto a pergunta para a pessoa para que ela possa refletir. Porque ela está preocupada porque ela não recebeu, mas ela não deu, né? E quando eu volto à pergunta, aí aqui elas vão amansando. Até o ponto que eu digo assim, você tem filhos? Aí ela tem, eu tenho 2 filhos. Digo, e você, quando você entrou nessa vida? Porque você sabia, você não era inocente ao ponto de não saber que poderia acontecer isso como aconteceu. Você pensou nos seus 2 filhos? Pensei. É somente isso que dói no meu coração. Digo, não, não pensou. Está doendo no seu coração, mas você fez. Porque você sabia que seus filhos iam ficar sem você. Não porque eu sempre fui muito esperta. Não sei, não, eu não acho que você é esperta. Seria muito mais esperto da sua parte se você pensasse com amor nos seus filhos, nessas pessoas que você colocou no mundo e que você tinha a obrigação de educar. Aí vem aquela terrível resposta. Mas eles estão nas escolas. Mas a escola não tem a função de educar o cidadão. A escola tem a função de educar o profissional, preparar o profissional. Quem dá educação e forma caráter dessas crianças que você gerou e botou no mundo e formou a família, que você continuou uma família. Se em algum momento seu pai e sua mãe não foram bons, cabia você fazer diferente. Você não fez. Você não fez. E se foi diferente, foi pior do que eles. Porque aí você está aqui e seus filhos na mão exatamente de seu pai e sua mãe, que você diz que você não gosta, ou que eles não gostavam de você. Mas o que sobrou da sua irresponsabilidade está na mão deles. Você pensou nisso? Então, a gente tem que despertar nessas pessoas o amor que elas acham que merecem, mas que não aprenderam a dar, né? E aí é que a gente chama de família, e muita gente diz, não, família só é bom no porta-retrato. Eu digo, não é não. Família é bom no coração. Família é boa no coração. Por que no coração? Porque é o local de todas as pessoas, de todas, principalmente aquelas que a gente sabe que a gente deriva de Deus. Deus criou, nós somos irmãos, independente se a gente se conheça, se a gente se queira bem ou não, a gente é irmão. Mas essas pessoas, especialmente, Deus escolheu 2 pessoas para gerarem nossas vidas. Aí, de nossas vidas, nós geramos outras, e nós somos a continuidade de outras vidas. Vou mais adiante. A gente está sempre pensando na continuidade da vida como espírita. E eu digo que como espírita não é, a vida não continua porque nós somos espíritas. Não é a continuidade da vida que acontece. O que acontece é, vida é isso aqui que a gente está vivendo agora. O que acontece e tem continuidade é a existência da alma. É diferente. E nós somos hoje a continuidade da vida de outras pessoas que nos antecederam muito tempo antes. Nós nem sabemos quando nós começamos. Eu sou da família Burege. Eu conheço meus parentes da minha avó para cá, meus avós para cá. Mas minha mãe, eu escutava muito a minha mãe, quando eu fazia alguma trela, eu pequena, ela dizia, você é minha avó toda. Eu não conheci minha avó. Então, eu cheguei à conclusão que, mesmo na matéria, a gente é a continuidade de alguém, mesmo que a gente não tenha conhecido. Agora, quem foi minha bisavó? Não sei. E minha tataravó? Também não sei. E a minha escanchavó? Não sei quem foi meu escanchavô. E o escancha do escanchavô? Também não sei. Eu sei que eles existiram e que eu sou a continuidade deles. E aí,
de mim, olha, de mim já tem, eu já estou sendo continuada através do meu filho. Meus filhos continuam através dos meus netos. Meus netos continuam através dos meus bisnetos. O fato é que nossa família, ela é tão importante que a gente tem que ter, no mínimo, uma coisa chamada gratidão. Porque essas pessoas que originaram a nossa existência, que nós chamamos de família, eles hoje, eles nem existem. Não interessa nem quantos filhos eles tiveram. Eles não têm hoje a vida deles. Por quê? Porque a vida deles está aqui, ó. Somos nós que continuamos. É muito interessante e é preciso observar isso. Então, a gente vê que a magnitude de Deus, a benevolência de Deus, ela é muito mais profunda, mais ampla do que o que a gente pode imaginar, né? E aí, quando eu olho, que diga assim, olha, aqui é a minha família, esse aqui é o local onde Deus me plantou. Esse aqui é minha mãe, esse aqui é meu pai, esse aqui é meu irmão, esse aqui é minha irmã. E eu venho de uma família de 10 irmãos. 10 irmãos são 10 pessoas totalmente distintas. E aqueles dois seres que geraram as nossas vidas, esses dois seres hoje já não existem. Pelo menos não têm vida. Têm a sua existência porque já estão no outro plano. Mas nós somos a continuação daqueles dois. Então, quando você tem essa visão, automaticamente você passa a amar. Vou para uma... Obrigada. Então, a gente começa a descobrir que a gente tem muito para aprender, para se relacionar melhor com nossos familiares. Quando a gente olha e a gente olha, esse aqui é uma continuidade de alguém que um dia me amou, porque cedeu a minha vida, originou a minha existência. Eu dou continuidade a isso. E daqui para frente, eu assumo a responsabilidade para que a minha nova geração, a nova geração que virá depois de mim, né, que ela possa ser melhor do que aquelas que já existiram. Por que aquelas que já existiram não são tão boas? Porque nós fomos criados simples e ignorantes. Ao longo das nossas existências, a gente vem conquistando conhecimento, né? Vem trabalhando o nosso melhoramento, burilando todo o nosso melhoramento, para que a gente possa atingir o ápice. O que é o ápice? É exatamente conseguir ser aquilo que Jesus disse. Vós sois deuses, podereis fazer tudo que faça e muito mais. Então, aqui a gente precisa compreender isso. Se a gente tem a família, a gente tem que aprender a ser. E o que é felicidade? Porque o tema hoje é felicidade na família. Se a gente olhar que muitas pessoas não tiveram a mesma sorte da gente de ter um pai ou uma mãe complicada, porque eles foram abandonados pelos pais. Se a gente for analisar que algumas pessoas não foram tratadas com carinho, mas nós fomos tratados de alguma forma, e se não fomos, nós sabíamos conviver com isso. Nós sabíamos entender que aquele pai e aquela mãe não sabia dar aquilo que eles não receberam, não é? Porque, na verdade, se a gente for trocar em miúdos, tudo acontece da gente para o outro. Não interessa o que o outro dê para a gente. Interessa o que é que eu vou fazer com o que eu recebi do outro. Se a gente inverter esse processo, aí a gente vai avançar. A gente vai compreender. Eu não posso esperar que alguém goste de mim se essa pessoa não gosta de alguém que seja alto demais. Eu sou muito grande. Então, eu não vou esperar. Né? Por quê? Porque eu não me encaixo naquilo que ela acha que é o certo. Isso não quer dizer que eu estou certa ou que eu estou errada, mas eu não espero. O problema maior é que nós criamos expectativas demais
com a nossa família. Ao invés da gente lançar mão e a gente arregaçar as mangas e trabalhar e formar aquilo que a gente quer da família, né? A gente tem que formar aquilo que a gente quer que a família seja. Então, se os outros não fizerem, a gente vai ter que compreender, poxa, ele não entende como eu entendo. Eu vou até aqui, eu vou fazer isso, eu não vou desistir de você. Eu lembro de um parente que eu tive, que eu tenho, porque ele ainda vive. E ele fez uma coisa muito feia, muito feia. O pai dele, que é irmão da minha mãe, foi assassinado, e ele, acho que um ano e pouco depois, ele, já um homem, ele fez a vingança, né? E aí ele também matou o cara. E o que é que aconteceu? Ele fugiu da cidade e a única pessoa que ele lembrava que ninguém ia procurar ele era exatamente na minha casa. Por quê? Porque eu estava acima de qualquer suspeita. Nem ninguém sabia, na minha cidade, sabia meu endereço em Recife, e eu estava acima de qualquer suspeita, porque eu sou uma oradora espírita. E aí ele chegou na minha porta, e quando ele chegou, ele me contou o que é que ele tinha feito. E quando ele me contou o que tinha feito, eu disse, olha, eu vou ter que tomar uma atitude agora que você não vai gostar. Aí ele disse, tu não vai me dizer que eu não posso ficar aqui. Eu disse, vou. Na minha casa você não vai poder ficar. Aí ele olhou para mim, mira, isso não é uma coisa de uma prima fazer, até porque nós somos família. Eu digo, muito obrigada por lembrar. Só que eu não vou concordar com o seu erro. Você errou, eu não concordo com o seu erro. Eu não quero ninguém com um comportamento desse dentro da minha casa. Eu tenho um filho homem pequeno para educar, e eu preciso educar com o meu exemplo. Eu não concordo com o fato de você ter... Mas ele matou seu tio. Eu disse, pois é. E você fez a mesma coisa. Mas eu só limpei a honra da família. Não, não limpou a minha, não. Eu sou da tua família e tu não limpou minha honra. Pelo contrário, tu melou, tu sujou, tu fez tudo errado. Então, quem não pode com pote não carrega a rodia. Esse é o dilema. Você vai resolver seu problema. E agora eu vou para onde? Eu não sei. Você devia ter pensado nisso antes. Se você tivesse me perguntado se eu ia concordar com isso, eu teria dito que não. Eu teria dito que não. Mas você não me deu alternativa. Você tomou a atitude sozinho. Então, agora resolva sozinho. Eu só quero que você saia da minha casa. Porque sua presença está me fazendo mal. E ele ficou muito, muito raivoso comigo, e depois a família soube, e foi uma situação muito delicada para mim, porque eu tive que explicar 10 milhões de vezes que eu não aceitava. Mas, mira, mas era uma coisa diferente. Eu digo, pois é, mas diferente eu não, tenho meus princípios. E é isso que eu mostro para a família. E se a família não entendeu, não tem problema nenhum, eu não vou forçar ninguém a compreender. Eu peço desculpa a vocês se eu não sou o que vocês desejaram, mas eu tenho princípios que me obrigam a me conduzir dentro do que eu prego, e eu não aceito isso. Demorou muito para todo mundo entender que eu estava certa, mas eu fiz valer a minha decisão, né? O meu direito de escolher exatamente como é que eu queria viver a minha vida com os familiares que eu tenho. E esse meu primo, depois de muitos anos, quando envelheceu, foi que ele me chamou e disse, mira, eu quero lhe pedir perdão. Porque naquele momento eu realmente não pensei noutra coisa. Depois aí, quando a gente não pensa no que a gente está fazendo, a gente paga um preço. E eu não podia pagar o preço do seu erro. Você errou. Esse é o fato. Depois ele abraçou a igreja evangélica e ele virou pastor, ele hoje é um pastor, e tem uma visão muito diferente daquilo que ele fez, né? Mas naquele momento,
Eu criei uma situação em família que foi muito delicada, mas eu não deixei de honrar exatamente os meus princípios, que, inclusive, eu aprendi em família, né? Vale ressaltar que a gente aprende em família. Tudo do que a gente é, tudo do que a gente é, quando a gente vai olhar para trás, quanto mais o tempo passa, mais a gente vai vendo que a gente só moldou, a gente só melhorou o que a gente achava que não estava bom, né? Mas que a gente tem uma base, e essa base é a família. Hoje, graças a Deus, por todo o conhecimento que a gente tem, o Espiritismo é uma doutrina, e eu digo que o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa exatamente por isso, porque ela nos dá a liberdade de escolha. Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente fala de liberdade, mas a gente fala de responsabilidade. Você vai fazer e você vai responder por aquilo ali, né? Então, se você sabe que você vai responder por algo que você fez, o ideal é fazer sempre o melhor. E o bom mesmo é quando você consegue saber que você transforma a vida das pessoas com as suas atitudes, não é? Não adianta ninguém fazer expectativa. Eu digo sempre às pessoas que eu conheço, Mira, você se decepcionou com alguém, você se decepciona com alguém. Não, não me decepciono com ninguém. Até porque eu tenho como regra de vida, eu não crio expectativas. Eu dou o meu melhor. Eu posso não ser o melhor, mas eu dou o meu melhor. Eu só vou até aquilo ali. Pode ser que não agrade você, mas na minha consciência, e o meu tribunal é minha consciência, e meu juiz é Deus, na minha consciência, eu tenho certeza que eu dei o meu melhor, né? Talvez eu precise melhorar muito ainda, mas eu dou o meu melhor e espero que você se apresente. Eu nunca fecho a porta para ninguém. Eu não fecho, porque eu acho que todo mundo tem condições de evoluir, de se transformar, de melhorar. E eu tenho assistido mudanças fantásticas. Então, eu não me decepciono porque eu não crio fantasia, eu não crio expectativa. Também não me fecho. Se você aparece agora na minha vida, eu trato você como meu melhor aluno, meu melhor aluno, meu melhor amigo de infância. Né? Por quê? Porque as pessoas elas se apresentam como elas são. Elas sempre se apresentam como elas são. E eu compreendo o estágio de cada pessoa. Quando eu posso fazer alguma coisa e eu tenho intimidade para isso, aí eu faço. Por quê? Porque, na verdade, nós somos, independente de qualquer coisa, nós somos uma família só. Eu preciso compreender isso. E a felicidade que a gente fala em família está exatamente não no que meu irmão, no que meu pai, no que meu sobrinho, no que meu filho fizer. Não. Está naquilo que você participou, naquilo que você viu melhor de si para ele, para aqueles parentes, para aquelas pessoas. Ah, aquela pessoa fez isso comigo. Ah, mas eu respondi de forma diferente. Né? Eu respondi. Por que eu respondi de forma diferente? Porque eu tenho um conhecimento melhor. Eu tenho uma visão melhor daquela pendência, daquela dificuldade que aquele ser tem. Então, esse é o verdadeiro amor. É quando você tem a consciência de que nem você é perfeito, nem o outro é, mas que cada um, vamos falar assim, nós estamos em 20 pessoas, 30, 40 pessoas no ambiente. Se todas as 40 pessoas se preocuparem de fazer o melhor em si, consigo, não é no outro, consigo. O outro vai ver, o outro vai querer ser tão bom, o outro vai começar a vigiar você e fazer a mesma coisa. E aí a gente vai melhorando. Por que a gente vai melhorando? A gente não impõe nada a ninguém. Não precisa impor. Não precisa. Não.
as pessoas veem naturalmente o que a gente faz, né? E muitas vezes a coisa é tão simples, porque se a gente for analisar, Jesus é simples. Mas a gente está falando de família, vamos falar da família de Jesus, vamos trazer essa família de Jesus para a materialidade, para a gente enxergar verdadeiramente o que é que Jesus queria que nós víssemos. Vamos começar trazendo Maria. Maria de Nazaré, uma menina muito jovem, uma menina que vivia dentro de um convento, porque gostava do que as freiras ensinavam para ela. Mas com os 16 anos, que era Sofia, o nome de Maria, Maria, aos 16 anos, foi escolhida para ser a mãe do Messias tão esperado, né? Maria tinha um noivado com São José e seu José, né, resolveu casar com Maria, mesmo Maria grávida. Maria gestou Jesus de forma naturalíssima, embora seja um espírito dessa categoria tão diferenciada que é o nosso mestre, mas ele veio de forma simples, numa mulher simples, num homem simples, mas já veio chamando a atenção. Se a gente for trazer isso para a materialidade, Maria era uma moça muito jovem, José um homem maduro. Começa por ali. Se a gente trouxer para a materialidade da existência, nos dias de hoje a gente já ia falar mal. Ela é muito nova e ele muito velho. Pronto. A gente já ia falar mal. E aí, exatamente, Maria começa a gestar o Filho de Deus, o escolhido. Quando a gente diz o escolhido, é porque tudo que eu escolho é porque eu tenho outra alternativa. Então, Deus tinha outra alternativa. Jesus foi o escolhido porque era o que estava preparado realmente. Então, Maria foi viver com José. José é muito diferente, muito mais velho que Maria. Mas narra o Evangelho, primeiro, Jesus não chamava José de pai, chamava de José mesmo. Maria ele chamava de mulher. Ele chamava Maria de mulher. E aí você vai vendo que ele deixou uma coisa bem diferente da gente. E a gente aprendeu que Jesus é o Filho de Deus. Mas quem criou Jesus foi José. E a gente começa a ver que, mesmo a família material, ela tem uma finalidade espiritual e tão santificada que a gente vai ter que divinizar-se através de pessoas simples, porque Jesus ensinou o homem, Jesus deixou na sua mensagem vivenciada, olha só, vivenciada toda a possibilidade do homem se divinizar agora na matéria. Porque ele, quando nasceu, ele nasceu exatamente da mesma forma que qualquer um de nós, embora não sejamos espíritos da mesma categoria dele. Ele nasceu da mesma forma, ele viveu de forma simples, ele brigou, ele foi humilhado, ele sofreu, ele foi crucificado, ele foi julgado, ele foi traído, para mostrar ao homem que, independente de tudo que a gente pode ver na materialidade, o propósito da existência de cada um de nós é a evolução moral e espiritual. E aquele homem que estava na carne, exatamente como nós estamos, ele conseguiu esse feito. Vamos mais além? Maria de Nazaré, que aceitou a missão de gestar o filho escolhido de Deus, Maria acompanhou todo o sofrimento do seu filho, mas sabendo qual era a missão, o que se fazia necessário àquele homem, e o que aquele homem representaria para toda a humanidade, tanto que a humanidade
ela se divide em dois tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. Nenhum outro homem conseguiu esse feito. Só ele, né? Mas vou mais além. Todo homem que quiser ser bom, respeitado, tido como santo, como boa gente, como magnífico, ele precisa, todo. Se eu disser 300 nomes aqui, todos eles são seguidores de Jesus Cristo, que se fez homem para divinizar toda a humanidade, não só daquela época, mas de toda a época. Por quê? Porque ele entendia a família como uma família universal. Uma das passagens do Evangelho, que inclusive é muito conhecida, Jesus estava num determinado local pregando, e aí chega Maria com algumas pessoas. E aí alguém se aproxima, Maria pede para falar com ele. O servo vai falar com Jesus, Senhor, tem uma mulher lá fora com o pessoal e quer falar com o Senhor. Ele está pedindo para falar com o Senhor. E aí Jesus diz na hora, quem são essas pessoas? Ela disse que é sua mãe e seus irmãos. E naquele momento, Jesus aproveita que nunca perdeu nenhuma oportunidade para educar, porque ele educou almas, Jesus educou almas. Aí ele aproveita aquela oportunidade e ele pergunta, ele volta a pergunta para o cara, quem é minha mãe? Quem são minhas irmãs? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando ele disse isso, ele unificou a família em todos os séculos sem fim. Amém. Ele unificou, ele disse, olha, todo mundo é meu pai, todo mundo é minha mãe, todo mundo é meu irmão, porque nós somos uma única família, né? E aí, quando a gente olha para a nossa família material e a gente santifica e a gente respeita como Jesus respeitou, mas a gente conduz exatamente como Jesus conduziu. Meu irmão, ele é meu irmão e pode ser irmão e deve ser irmão de toda a humanidade. Meu filho é meu filho e deve ser também um bom irmão e filho para toda a humanidade. Então, a gente se desprende exatamente dessas amarras que nos prendem a B ou C e faz com que a gente espere que as pessoas sejam aquilo que a gente deseja ou aquilo que a gente necessita, porque nós criamos uma imagem de família perfeita se a família não tiver nenhum defeito. E, sinceramente falando, todas elas têm. Agora, tem as pessoas que se amam e tem as pessoas que vivem sem amor nenhum, porque elas não entenderam que o laço consanguíneo nada mais é do que um parentesco corporal. Mas o laço espiritual que nos une, esse sim é o nosso parentesco universal. Se a gente ampliar a nossa visão de família, a gente vai começar a olhar para todas as pessoas como um irmão verdadeiramente. É um potencial. Ah, tem potencial. Não, mas a gente vai ter que fazer tudo certo. Eu não sei se o outro tem condições de fazer tudo certo. Mas o que eu já aprendi me permite que algumas coisas eu já identifique como errado ou como certo, né? Não só porque tenho conhecimento do espiritismo, mas porque a gente, na própria existência material, a gente vai amadurecendo. Existem coisas nessa vida que nós já estamos 20 horas e 54 minutos, né, minha gente? Já tem coisas nessa vida que nós olhamos. Quando a gente tinha 15 anos, a gente fazia coisa de 15 anos.
Aos 20 anos, a gente faz coisa de 20. Aos 60, não dá mais. Mesmo que a gente queira, a gente não consegue. Porque, embora estejamos na mesma existência, na mesma encarnação, nossos propósitos são outros. Nossa escala de valores mudaram. E aí nós já vamos nos transformando. Olha só, mesmo como homens, nós já vamos nos transformando. E a visão que nós tínhamos aos 20 anos de idade de alguma coisa, aos 50 a visão já é outra. Aos 60 a visão é outra. E por aí vai. Por quê? Porque tanto o espírito amadurece com as experiências vividas, como a carne, como a matéria, também ela vai amadurecendo. A isso a gente chama de sabedoria. E quando a gente chama de sabedoria, é porque a gente está falando de matéria. Mas quando é o espírito que já tem outro conhecimento, a gente chama de evolução. E se a gente aprender a evoluir, usar a nossa alma, porque é a nossa essência verdadeira, é a nossa essência espiritual. Todo ser divino, todo ser humano, ele tem dentro de si o ser divino. O templo de Deus é o coração de cada filho dele. Esteja onde estiver, faça o que fizer, porque a gente sabe que o amor de Deus é incondicional. Se ele é incondicional, independente do que a gente faça, ele não tem condição para ele amar. Ele ama e pronto. Precisa que a gente tenha essa consciência. E tendo essa consciência de que ele ama e pronto, ele ama muito, incondicionalmente. Eu faço o que fizer, ele me ama. Aí a gente começa a querer manter uma conexão maior com Deus. A ligação a gente já tem. Ele originou as nossas vidas. Então, nós temos essa ligação com ele. Mas a conexão fica por conta nossa. E aí eu quero essa conexão com Deus para quê? Eu quero que ele saiba que eu valorizo o amor dele por mim. Eu quero que ele saiba que eu não quero perder a minha oportunidade de fazer o melhor. Eu quero que ele saiba que eu quero chegar com a minha mala recheada de boas atitudes. Eu quero ter um propósito de vida. E o meu propósito de vida, e o propósito de todo filho de Deus, é evoluir moral e espiritualmente. Então, a gente recebeu algo, e principalmente pessoas e família, que é o princípio, é ali onde a gente encarna todo mundo, todo espírito, ao vir à Terra para uma nova encarnação, a gente vem de um ponto, olha só, de um ventre, bebê, criança, adolescente, homem maduro, homem velho, a gente vai se formando nesse aprendizado da convivência, principalmente respeitando o nosso QG. Eu digo que é o quartel-general, é exatamente a nossa família, é a nossa casa. Que nós possamos verdadeiramente olhar para cada um dos nossos familiares. Eles são o ponto de nossas alegrias, da nossa felicidade. Agradeçamos a Deus a oportunidade de conhecer aqueles que são difíceis, aqueles que são fáceis, aqueles que são mais sensatos, aqueles que são mais desesperados, e façamos de cada um uma oportunidade da gente sobressair no bem e no amor, que Jesus nos conduziu para que a gente pudesse olhar para aquela família, os perdidos, que nós possamos ajudá-los a se achar, os desesperados, que a gente possa ajudar a terem mais tranquilidades, os infelizes, que a gente possa ensinar, através do amor do Cristo, a encontrar a verdadeira felicidade, que a felicidade de amar uns aos outros, seja quem for, façam o que fizerem. O meu amor não depende das suas atitudes, depende da minha decisão de amar. E eu estou determinada a amar, queira você bem ou você me queira mal. Queira você precise de mim ou você nunca precise de mim.
Se você me enxergar, eu te amo. Se você não me enxergar, eu te amo. Porque esse amor é o que vem de Deus. Esse sentimento é o que brota no coração do espírito que conhece-se, que já sabe do seu propósito de existência. E o propósito de existência dos filhos de Deus é sempre amar. E que a gente possa verdadeiramente amar primeiramente a nossa família. E os outros virão por consequência. Todos nós somos preparados, estamos prontos, estamos recheados de amor nas nossas almas, porque derivamos, nós originamos do grande e do verdadeiro amor que é Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso. Que Deus esteja sempre conosco, mas especialmente que nós estejamos sempre com Deus. Muita paz e muito progresso moral e espiritual para todos nós. Gratidão, minha gente. Gratidão a todos, viu? Assim seja. Que maravilha! Muito bom, Mira. A palestra já tomei para mim, né? Porque obrigada. Sou de uma família de 8 irmãos, 9 irmãos, e meus pais são pernambucanos, eram pernambucanos. Tá vendo? Então estamos entrelaçados. E é um desafio, você sabe que é um desafio porque família é do candário, né? É verdade. Quando eu não tinha conhecimento da doutrina, eu perguntava assim, já cheguei a perguntar à minha mãe, mãe, tem certeza que fulano nasceu da sua barriga? Eu já cheguei a perguntar, porque filhos, né? O que é que a gente pensa? No mesmo ambiente, receberam a mesma educação, caráter, criados da mesma forma. Mas, aí tem Hermínio Miranda tem um livro, né? Nossos filhos são espíritos. Então, assim, nós somos espíritos. Estamos aqui, cada um com sua bagagenzinha de mão. E a família é do candário, né? Então, assim, e você falando sobre a dor, né? A dor, ela é educativa. Com a dor. Extremamente. Tira a gente da zona de conforto, não é fácil, mas se não é ela, a gente não avança, a gente não evolui. Eu fiz algumas anotações aqui, anotei foi muita coisa, mas aí o pessoal, por causa do horário, o pessoal, né? Essa questão que você falou da expectativa, a gente, na verdade, a gente cria expectativa, a gente se frustra com as expectativas, né? Então, interessante essa expectativa é bom quando a gente se decepciona, porque ela é um alerta para a gente seguir em frente, porque se a gente não se decepcionasse, a gente vai continuar insistindo ou no erro, né? Então, assim, já que se decepcionou, que bom que decepcionou, né? Porque senão você vai insistindo em determinada situação, né? E você, quando você não cria expectativa, você já tem uma certeza. Exatamente. Ninguém tem que ser o que você quer para que você seja feliz. E isso mesmo. E a gente termina criando. Como mãe também, estou amadurecendo, porque a gente cria expectativa com os filhos. Exato. E a gente é um processo. Eu, como mãe, digo aqui, falo, porque é difícil. A gente termina criando. A sociedade, às vezes, fica induzindo. E a gente também cria uma expectativa e a gente precisa, né, com o conhecimento da doutrina, isso vai ajudando no processo. E, na verdade, a gente aprende tanto com eles, viu, Cláudia? Eu sou bem mais velha do que tu, meu filho tem 40 anos. Aí eu falo, tu não tem filho de 40 anos. Né, um de 25. O meu tem 25. O meu tem 40 anos já. E eu te digo de cadeira, quando a gente dá o melhor da gente, a gente respeita, que a gente gerou outro espírito, que eles têm a vida, vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. E quando chega a nora, né? A gente, o genro, sei lá o que, a gente recebe, abraça
incorpora na família e a gente vai ser feliz. E vai, isso mesmo. Muito, muito, muito bom mesmo. Com relação ao que você falou da continuidade, só um assim que eu queria. Não sei se seria uma dúvida, mas assim, com relação ao antepassado, que você fala que a questão da continuidade, né? Como se fosse assim na descendência, porque o que a gente herda é a característica física, a gente não traz. O espírito ele já traz a bagagenzinha, né? Então, então assim, essa continuidade que você fala no sentido de quê? Da materialidade. Porque muita gente não acredita na continuidade da alma. E eu digo aqui, até na materialidade, as pessoas têm que entender, a gente já descende de outras pessoas que a gente nem conheceu. Então, se a gente trouxer isso para um patamar de espiritualidade, por que você quer uma resposta na matéria, se dentro da matéria mesmo você não tem? Eu não conheci, ninguém conhece. É muito difícil que a gente tenha conhecido o escanchavô, que a gente sabe exatamente, a minha família se originou lá não sei aonde. Não, a gente tem uma impressão, mas a gente não sabe nunca quando começou. Ninguém sabe, nem na matéria. Por quê? Porque a matéria ela não dá sustentação. É feito você dizer assim, tudo acaba. Eu digo, não acaba, continua. Por quê? Mesmo o corpo que é material, olha só, eu estou dizendo isso para justificar a continuidade da existência. E que as pessoas, muita gente ainda duvida. Eu não duvido. Porque eu digo, ela é tão simples que na materialidade da vida, todo mundo diz que cemitério tem a melhor flor, as mais bonitas, a melhor fruta. Eu não como a fruta do cemitério de jeito nenhum. Mas tem quem diga que já comeu e achou um barato, que era melhor. É mais gostoso, é mais doce. Tá, tudo bem. Então, vamos raciocinar. Chega no cemitério, o que está lá enterrado? Só coisa que não presta mais. Os corpos que não prestam mais. Porque se deixar fora da terra, ele vai entrar em decomposição, vai cheirar mal. Então, ele tem que ficar ali embaixo. E aquilo se transforma. A natureza é tão perfeita, Deus é tão magnífico, magnânimo, que a natureza faz o quê? Pega aquilo que não serve mais, que cheirou mal, que tinha uma doença ruim, que foi uma coisa que acabou, aí transforma num esterco, numa terra tão boa, que produz coisas boas. Vamos falar que ali nasce um pé de maracujá. Nasceu ali um pé de maracujá. Aí naquela árvore frondosa, já nasceu, já é vida. É vida. Tem uma vida. Aí nasce uma árvore frondosa, uma árvore não dá um pé, você vai plantar uma semente de manga, vai nascer uma mangueira e vai dar várias mangas, porque Deus é um pai de abundância. Aí nasce várias mangas, né? E aí o pé de maracujá. Aí nasce o pé de maracujá, dentro do pé de maracujá, naquele pé de maracujá, vários maracujás, naquele maracujás, várias sementes que você vai poder plantar de novo e ter outros maracujás, não é isso? Sim. E aí eu penso assim, olha, veja como é a continuidade da vida e como a gente está sempre. Já pensou uma manga? Aí, meu pai está enterrado em Limoeiro. Aí eu pensar que essa manga veio lá de Limoeiro, do cemitério de Limoeiro. Será que tem alguma coisa do meu pai aqui nessa manga? Será que tem? E se eu suspeitar que tem, e eu pegar aquele caroço de manga, enterrar e fizer meu pai nascer de novo? Será que isso não é continuidade da existência? Se não é continuidade da vida? Por que a continuidade da existência não pode existir? Por que não pode ter? Se a gente continua até numa coisa dessas. É muito simples. É muito mais simples do que o que a gente pensa. Agora, se as pessoas fixarem em respostas, que muitas vezes aqueles que mais questionam são aqueles que menos estudam. Eles questionam. Outro dia, numa palestra, alguém me perguntou, a senhora fala de Jesus, a senhora falou de Jesus assim, porque Jesus não sei o quê, porque Jesus ppp. Agora eu queria saber da senhora, a senhora tem certeza que Jesus
nasceu desse jeito. Eu digo, olha, é o que eu aprendi. Eu só estou dizendo, e é o que eu entendo e aceito. Aí ele olhou para mim e disse, e se ele não for? Ele queria me emparedar, o cara. Isso depois de uma reunião, dentro do centro. Ele me emparedou. Aí eu olhei para ele, eu disse, o senhor é um estudioso do espiritismo? Ele disse, não. Eu disse, olha, eu sou. E eu vou falar como estudiosa. Vou deixar bem claro para o senhor. Porque eu sempre acho, o senhor o quê? Ele, não, é porque eu sou engenheiro. Eu sou das ciências exatas. Depois e eu não sou engenheira. Eu sou professora, eu sou das que ensinam. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou falar dentro do que o senhor pode entender. Eu quero deixar bem claro para o senhor que eu discordo do que o senhor está dizendo, porque tudo o que a gente lê com relação a Cristo, ele diz a mesma coisa. Ou o senhor encontrou alguém que disse alguma coisa diferente? Ele disse não. Mas eu não acredito, eu digo, eu respeito. Agora, deixa eu deixar bem clara para o senhor uma coisa. Como estudiosa, seguidora e divulgadora da doutrina dele, vou mais além. Eu me considero uma continuadora, como todos os filhos de Deus, continuadores do Evangelho do Mestre Jesus. Porque ele é a luz do mundo. E eu vou dizer ao senhor, se alguém chegasse aqui agora e me provasse que ele não é filho de Maria, que ele não foi gestado daquela forma, que ele não nasceu numa manjedoura, que ele não... Qualquer coisa que dissesse para mim. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Não muda absolutamente nada. O que eu tenho em Cristo, como um homem santo, como um espírito iluminado, é o que ele deixou de legado. Não é a maneira como ele veio ao mundo, não é as coisas que as pessoas acham dele, não são as dúvidas que as pessoas têm, porque eu tenho certeza. E se fosse qualquer coisa diferente, aí ele disse, e se ele não fosse o filho de Deus, a Maria tivesse engravidado de outro homem que não assumiu o filho e deixou aí dizendo que era o filho de Deus. Aí eu olhei para ele e disse, mudaria alguma coisa no que ele fez? Mudaria qualquer coisa, tiraria uma vírgula do brilho desse homem? Ele disse, não. Eu digo, então eu não deixaria de acreditar. Somente. Ele fosse filho de quem fosse, ele mostrou quem ele era. Independente da maneira como o mundo apresentou e esperou pelo Messias, e ele chegou e ele se comportou, independente de tudo isso, se ele fosse qualquer coisa diferente, se ele não fosse o Filho de Deus, o enviado de Deus, ele fosse filho de um caixeiro viajante, para mim não mudaria absolutamente nada. Porque o que ele deixou de legado, o que ele vivenciou, o que ele iluminou consciências, o que ele transformou a vida de pessoas simples, o que ele despertou de luz, de consciência divina no homem, só por isso ele já seria, para mim, magnífico. Aí o cara também não teve mais resposta para mim. Muito bom, Mira, muito bom. E ele fez história, né? A história, ele dividiu a história antes e depois dele, e ele continua, né? Os que mataram, que apedrejaram, passaram, e ele continua, né? Roberto Carlos tem uma música, Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu digo, esse cara é Jesus. É Jesus. Esse cara é Jesus, só ele. O Fernando, eu acho que ele saiu da sala, mas ele deixou um comentário dizendo que ele também faz um trabalho nos presídios. Ele deixou um comentário aí para você, tá? Foi. E a gente tá com a mãozinha levantada do primeiro Fidelis, depois o Adson. A gente está um pouco avançado na hora, mas está tão bom que Obrigada. Atento tanto ao horário. Fidelis, muito boa palestra, viu, Mira? Muito boa, muito obrigada. Muito bom mesmo. Aprendi bastante hoje. E eu com vocês, adorei ver vocês todos, viu? Muito obrigada pela paciência para me ouvir.
E eu espero que a gente tenha outros encontros, viu, Ai, Alberto? também espero. Segunda-feira eu estou na sua cidade. Vou aparecer aí na sua cidade Ai, rapidinho, mas vou. me É. ligue, converse no telefone, me diga onde você está, que a gente vai se ver. Ah, tá certo. Vou pegar mesmo. Vamos, todo mundo pode, viu, minha gente? Eu gosto de gente. Tá certo? Vamos Certo. fazer uma Fidelis, oração? pode falar, Fidelis. Boa noite, Mira. Muito Boa noite, parabéns. meu amigo Fidelis. Boa noite. Uma palestra interessante. A família é a base de tudo. O que você falou do engenheiro aí, ele não entende nada. Você pode ter 10 doutorados, 20 doutorados, mas se você não melhorar como ser humano, não adianta nada esses currículos. E depois até você vai se arrepender porque você estudou muito, mas não estudou para ser mais humano. A respeito também do que você falou, do rapaz que assassinou outro e foi pedir sua opinião, você agiu certo, muito certo. Você não tem que apoiar nada aquelas pessoas que fazem algumas coisas contra a lei divina e a lei de Deus, né? E se ele tivesse a opinião sua, antes dele cometer o delito, ele ia procurar sua opinião sobre aquilo ali. Não fazer e depois pedir ajuda, né? Se ele fez, ele tinha que ter a responsabilidade também de assumir. E você agiu correto. Eu acho que você agiu corretamente. Eu agiria também assim, né? E aqui, para você ter mesmo a educação é a base de tudo, para você ser um homem digno, você tem que seguir a lei divina, a lei de Deus. Ser bem, ser bom, ser justo, ser honesto, entendeu? E aí, muito obrigado, parabéns. Deixa Obrigada a a palavra aí você. com o Deus te colega aí. abençoe. Abençoe você também. Muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Adson. Adson levantou a mão. Muito bem. Boa noite. Oi, Nelson. Tudo Boa bem? noite, querido. Tudo Eu bem? gostaria de lhe fazer uma pergunta. Duas. A sua palestra me suscitou uma lembrança que eu gostaria de dividir com os amigos e, conforme a explicação dessa lembrança, eu vou lhe fazer uma pergunta. Pois não. Na segunda-feira, tem um programa que eu gosto muito de assistir na TV, no canal, na TVE, chamado Roda Viva, né? Essa semana foi falar, né? Foi ser entrevistado um embaixador brasileiro chamado André do Lago, André Corrêa do Lago, né? O André, ele vai ser presidente da COP30, essa que vai acontecer aqui no Brasil em novembro, né? E ele é nada mais, nada menos do que neto de um outro importante nome da diplomacia, hoje internacional, mas seguramente brasileira, que foi o Oswaldo Aranha, que, assim como nós sabemos, foi um nome expressivo, porque ele foi o presidente, ele presidiu o desembaraço, né, do problema palestino que hoje está estourando aí. Então, esse foi a contextualização. Agora, a minha pergunta. Para mim, não é? Ele foi neto, ele é um representante da diplomacia brasileira e foi neto de um grande nome da diplomacia brasileira. Para nós que somos espíritas, vem naturalmente o pensamento, ou pelo menos para mim, no meu automatismo, né, mental, como se ele fosse o próprio Oswaldo Aranha. Ou não. Isso não é passível de estudo, mas é uma possibilidade. Então, eu fiquei pensando no seguinte. Eu gostaria que você me respondesse, como você vê que as famílias vão lidar com o fato de serem elas próprias
os representantes destas pessoas que, como você disse agora aí, nós não os conhecemos, não é? Então, como o homem vulgar, o homem médio, o homem comum como eu, uma pessoa comum, sem muita expressão, né? Como este homem vai lidar com a família consciente dessa possibilidade da vida ter uma continuidade tão expressiva como essa que nós acabamos de falar enquanto possibilidade. Como é que a senhora vê esse novo contexto aí para a família? Olha, eu vejo, a gente vai falar tudo de suposição, né? Na verdade, a gente vai falar de suposição. Mas eu vejo sempre que tudo tem uma finalidade. Eu não acredito que qualquer coisa nesse mundo de Deus seja por um acaso ou uma coincidência. Existe uma finalidade. Se ele é ou não alguém que está ligado com alguém que teve importância numa situação desse nível, não interessa. Ele tem um papel. Presta atenção. Independente do parentesco. E a gente, essa esperança é uma expectativa nossa. Nós agimos assim. É feito de uma família muito comum. Alguém que é médico, alguém foi médico, teve um avô que é médico, aí fulano é médico. E a gente espera que ele seja um médico tão bom quanto aquele outro, e às vezes ele é um médico todo troncho. Ele não é aquilo ali, né? A gente criou uma expectativa porque a gente avaliou pelo ângulo daquilo que a gente sabia daquele outro, sem saber qual é a finalidade espiritual dele, desse atual. A gente não sabe qual é o propósito reencarnatório dele. A gente não sabe o que é que ele pensa. A gente não sabe o que é que ele herdou desse parente que fez uma diferença naquela circunstância, ou se ele vai fazer tudo diferente. A verdade é essa. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que ele foi escolhido, ele foi escolhido para uma missão semelhante. Ele está numa situação onde ele pode atuar muito bem ou melhor. Mas talvez ele não tenha sido escolhido para atuar como melhor. Ele tenha sido escolhido para atuar como pior e alguém vir fazer a diferença. O que eu quero dizer é que, independente do que a gente ache, do que a gente acredite, existe uma finalidade. Toda pessoa que recebeu uma incumbência ou uma missão, ela estava preparada para aquilo ali. Agora, o que ela vai fazer é o X da questão. Né? Então, eu como sou uma pessoa normalmente muito otimista, eu estou sempre esperando pelo melhor. Eu estou sempre acreditando e enxergando o melhor lá na frente. Né? Eu acredito que do que nós já fomos, desde a época da nossa criação, como espíritos ignorantes até hoje, se a gente for olhar, a gente tem muita coisa boa, mas a gente ainda tem uma quantidade significativa de pessoas que só olham e veem o que foi feio, o que foi difícil. E aí fica obscurecido o que teve de bom. Porque mesmo por trás do que aconteceu de mal, teve algo que foi bom. E aí, se a gente não valoriza isso aqui, a gente não vai ter esperança. Porque esperança não é uma virtude do homem. Esperança é uma virtude da alma, é do espírito. Porque o espírito é que acredita em algo que pode acontecer. O homem não, o homem ele é prático, é aqui, agora e já.
A esperança que a gente diz é virtude, não é, nunca foi virtude do homem. É uma virtude da alma. É a alma quem sabe que ela foi preparada para aquilo ali e no meio do caminho ela pode. Eu vou citar um fato para vocês que todo mundo conhece. João de Deus é um cara é um espírito que foi preparado, é um espírito capacitado. Ele conseguiu fazer muito de tudo que ele tinha sido programado para fazer. Num determinado tempo, o que falou mais alto para ele foi o quê? A matéria. Ele jogou fora todo o seu conhecimento, sua capacidade, porque alguém já veio me dizer, mas será que ele tinha? Lógico que ele tinha, ele curou muita gente. Através dele, os espíritos trabalharam e curaram, fizeram curas fantásticas. Ele só chegou a ser conhecido mundialmente porque ele trabalhou, ele foi instrumento dos espíritos, um instrumento bom e muito bem utilizado. No momento que ele se separou um pouco, foi invigilante. E o Evangelho diz, orai e vigiai. Quando ele foi invigilante, ele se ligou única e exclusivamente na matéria, aquilo que era a missão dele, que ele abraçou e ele sabia, estava preparado para aquilo, e ele veio com aquela missão, ele deixou em segundo plano, porque ele já estava mais interessado aqui no que a matéria ia dar. E aí ele começou a derrocada dele. Pei. Hoje tem pessoas que foram curadas por ele. Eu conheço pessoas que foram curadas através dele. Foi um espírito através dele. E essas pessoas, quando eu penso que eu passei, foi um perigo. Não foi, não. Não foi nada de perigoso. Aquilo foi magnífico, foi abençoado. Ela conseguiu a cura dela. Quem se perdeu assim, aquele médio, ele foi preparado. Nós somos... Não, sem dúvida. Desculpe, lhe interromper, assim, só para deixar claro. Para o homem comum, esse entendimento sobre essa possibilidade de voltar à família, isso impactaria em quê? Para o homem comum, como nós, como eu. Se ele tiver um conhecimento de espiritualidade, de religiosidade, eu nem digo só espiritualidade, religiosidade, aí ele vai se comprometer com o divino que existe dentro dele e ele vai dar o melhor dele. Agora, se ele for um homem do mundo, ele vai olhar para isso e vai dizer, eu sou o cara, vou fazer o que eu quero, já cheguei até aqui, agora eu mando. Né? Daí porque é tão importante a gente ter o conhecimento da nossa divindade. Porque nós não somos comuns. Quando Jesus Cristo disse que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós temos que trabalhar o melhor de nós, que não está no corpo. Todo o melhor nosso não está no corpo, não. Eu posso ser uma Miss Brasil. Não está no nosso corpo. Porque, tanto não está que ela acaba. O que é melhor do homem está na alma. Está aqui dentro de nós. E a gente só vai verbalizar e a gente só vai mostrar isso e a gente só vai ser conhecido por bom se a gente praticar no outro. Porque o instrumento de trabalho do Filho de Deus é exatamente o outro Filho de Deus. Tudo, porque é a única coisa que vai continuar com a gente. O resto vai ficar aqui. Agora, as almas desses filhos de Deus, que nós fizemos diferença, aí elas vão continuar. Então, se essa criatura tiver esse entendimento, aí ele vai ser excelente. Porque não tem um homem simples, nem tem um homem ignorante. Tem um homem que ainda não alcançou o conhecimento que está predestinado a ser dele. E se ele ainda não alcançou, aí sim, aí a gente se perde.
não é? Mas se a gente já alcançou, a gente já sabe qual é o caminho que a gente vai trilhar. Alguém quer fazer mais alguma coisa? É o ser e não o ter, né Mira? Sempre será isso. Sempre será isso. E é preciso a gente entender isso. Até a gente entender isso, a gente leva um tempo, né? Sim. Não é o ter. Se for só pelo ter, se a gente for analisar tudo que se tem, a gente perde. Sim, com certeza. Ou a gente perde ou a gente deixa. Agora, o que a gente a gente leva. Sim, nossa riqueza. Com certeza. A gente já está com o horário avançado, mas assim, tem mais alguém rapidinho, porque tá tão bom, né? Mas a gente precisa. Sem problema. Quem quiser perguntar alguma coisa. Para falar, Mira, eu vou pedir para você fazer a oração final, se tiver mais alguma consideração a fazer, fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade de conhecer vocês. Quero dizer que foi muito mais agradável, Alberto, do que o que eu pensei. Eu pensei que ia ser uma noite muito agradável, mas foi agradabilíssima. Entendeu? Ao extremo. Muito bom conhecer esse trabalho de vocês. Eu fico muito feliz de ver o Espiritismo alcançando outras formas de se conectar, de divulgar. Eu sou muito ousada, eu gosto disso. Eu acho que a gente conseguir levar a informação ao maior número de gente possível, despertar exatamente isso, formar um conhecimento, formar novas amizades, conhecer novos irmãos que seguem a mesma... É muito bom isso. E eu só tenho uma palavra, até porque no vocabulário só tem uma palavra, que diz assim, olha, muito obrigada. E se eu for falar como espírito, eu diria gratidão pela oportunidade do trabalho, minha gente, viu? Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, vamos unir a nossa mente à mente de Deus e vamos agradecer o trabalho da noite de hoje. Deus Todo-Poderoso, Pai Onipotente, misericordioso e justo, querido e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite de estudo do teu evangelho de amor e de paz. Nós agradecemos, Senhor, pela vida, por tudo que somos, por tudo que nos transformaste, por tudo que aprendemos, e te pedimos, Senhor, ilumina nossas mentes, os nossos corações, para que, te conhecendo profundamente, Senhor, possamos praticá-lo no nosso dia a dia. Que praticando o Senhor no nosso dia a dia, nós possamos nos aproximar cada vez mais da nossa essência divina. E que nos aproximando de nossa essência divina, nós finalmente consigamos fazer brilhar nossa luz. Que brilhe a nossa luz em todo o mundo, em qualquer lugar do mundo neste momento, Senhor. Que estiver um filho teu em sofrimento e em dor, que possa sentir a luz do nosso amor, as bênçãos da nossa fé, o poder do teu amor por toda a humanidade. Que todos os filhos teus possam verdadeiramente conseguir fazer não só uma relação estreita e profunda, mas uma conexão com a tua luz, com a tua paz e com o teu amor. Que o amor de Deus nos habite, que o amor de Jesus Cristo nos guie, que o manto sagrado de Maria de Nazaré nos envolva e que Chico Xavier, o ícone do Espiritismo, abençoe o nosso trabalho e que dê continuidade a essa tarefa do bem, em nome de Jesus, hoje, agora e